Bom domingo para todos. Então nós continuamos a estudar acerca do profeta Abacuque e nós hoje vamos ver como Abacuque consegue ver agora quem Deus é verdadeiramente. Ninguém consegue ver quem Deus é verdadeiramente senão depois de passar por dúvidas, sofrimento e dor. Aconteceu assim com Jó e nós lemos lá no final quase do livro de Jó, no capítulo 42, que ele dizia: na verdade, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ora, nós muitas vezes temos as mesmas dúvidas que Abacuque tinha. Porquê é que acontecem coisas ruins se Deus é tão bom? Porquê é que Ele não evita o sofrimento? Como é que nós devemos reagir quando acontecem coisas explicáveis na nossa vida e na vida à nossa volta? Com Abacuque aprendemos que essas coisas não devem abalar a nossa fé, mesmo que existam perguntas inexplicáveis por responder. Nós a semana passada falámos sobre perguntas difíceis e respostas ainda mais difíceis, mas hoje nós vamos ter algumas dessas respostas e vamos encontrá-las aqui no profeta Abacuque. Neste momento vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, pedindo que Ele venha nos abençoar e venha realmente ensinar a cada um de nós para que possamos ter mais conhecimento dEle na nossa vida. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos por este dia que Tu nos dás, que é de facto uma dádiva Tua. Te agradecemos pela nossa vida e te agradecemos porque somos povo Teu, ó Deus. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E te agradecemos porque podemos meditar na Tua Palavra, porque podemos aprender contigo e porque, apesar da dificuldade, das situações difíceis, é através delas que nós muitas vezes podemos conhecer mais e conhecer melhor e entender exatamente quem Tu verdadeiramente és. Vem-nos abençoar neste dia. Oramos no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a nossa lição de hoje vai nos ensinar que a profundidade da riqueza de Deus, tanto a sua sabedoria como do seu conhecimento, no cumprimento das suas ordens, literalmente, inspira temor, ou seja, reverência, respeito por quem Deus é. A nossa lição de hoje tem como título Os Temerosos. E isto não se refere ao facto daqueles que têm medo, mas sim daqueles que temem verdadeiramente ao Senhor, daqueles que o respeitam, daqueles que o reverenciam, daqueles que o louvam e lhe dão toda a glória. Ora, o profeta Abacuque era o profeta que levava as suas queixas e as suas questões a Deus. Ele apresenta-nos agora neste capítulo 3, que hoje vamos estudar, um capítulo único, começando logo pelo primeiro versículo que nós lemos, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Oração do profeta. Ora, o ministério profético, como sabemos, distingue-se do ministério sacerdotal no sentido em que o profeta é aquele que transmite ao povo a mensagem que recebeu de Deus, enquanto que o ministério do sacerdote é aquele que apresenta a Deus as causas do povo. Deste modo, o ministério sacerdotal é intercessório e o profético é caracterizado pela transmissão da orientação de Deus ao povo. Os dois ministérios completam-se. Aqui podemos ver que Abacuque, apesar de ser profeta, ele também profetizou, mas também exerceu um ministério intercessório, intercedendo a Deus pelo povo. Podemos ainda ver em Abacuque que esta oração é uma oração, mas é também um cântico, ou seja, é uma oração cantada e é um hino de louvor a Deus. O profeta conhecia bem a importância do louvor em tempos de crise, tempos extremamente difíceis como aqueles que viriam, por isso ele orou em forma de cântico. A sua oração é, sem dúvida, um hino de louvor. Um hino de louvor ao Deus tremendo que ele adorava, com o objetivo de consolar e fortalecer a fé do povo de Deus que iria experimentar um tempo extremamente difícil com o exílio. O povo também deveria orar a Deus, a fim de que a sua fé fosse fortalecida em tempos de crise e de tanta dificuldade como aqueles tempos que se seguiriam. Ora, por isso o profeta orou em forma de cântico, enquanto ele esperava a resposta do Deus que viria no seu tempo. Abacuque pediu a Deus que fosse misericordioso no seu julgamento
e louvou o Senhor com este hino maravilhoso sobre quem Ele é e sobre o que Ele faz para salvar aqueles que são seus. No capítulo 3, Abacuque enfatiza os atributos de Deus, incluindo o seu poder, a sua glória, o seu esplendor, a sua ira, a abrangência e a graça de Deus. Ora, pensar nestas virtudes do nosso Deus pode, sem dúvida, suscitar em nós pode, sem dúvida, suscitar em nós temor, reverência, ao contemplarmos a sua natureza eterna, como vemos no final do capítulo, do versículo 6, que nos mostra que os caminhos de Deus são eternos. O nosso Deus é um Deus eterno. Vamos então ler o nosso texto e vamos começar lendo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque. E diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ora, as profecias de Abacuque nos capítulos que lemos anteriormente e que estudámos, ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 2, são a base para a oração de Abacuque, descrita aqui no capítulo 3. Vamos lembrar que no início do livro de Abacuque, Abacuque leva as suas queixas a Deus e Deus responde. Por fim, Abacuque, dizendo que não compreende ainda porque é que Deus vai usar uma nação pagã, uma nação perversa, como eram os caldeus, para castigar o povo de Judá. Mas, entretanto, conhecendo a natureza de Deus, Abacuque diz que vai para a sua torre de vigia e vai esperar em silêncio a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem ao profeta, vem a Abacuque, e de facto aquilo que Deus diz a Abacuque é que, de facto, o justo viverá pela sua fé. E a partir daí Deus começa falando sobre o castigo que depois os caldeus também irão receber. Portanto, sendo eles ímpios, sendo eles perversos, eles não irão ficar sem castigo, não é? E no capítulo 2 nós podemos ver uma série de ais que o profeta descreve aqui. Eu convido a, com um tempo, possam ler em casa, quando Deus diz: ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade, e por aí fora. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e o que embeda para lhe contemplar as vergonhas. E diz ainda: ai daquele que diz à madeira acorda e à pedra muda desperta. E por aí fora o Senhor vai mostrar a Abacuque que os ímpios caldeus sofrerão no devido tempo o seu castigo pela sua perversidade e pela sua maldade. Portanto, o pecado nunca ficará sem julgamento. Ele virá no seu tempo, que é o tempo de Deus. Então Abacuque vai expressar, e uma das coisas interessantes que encontramos em Abacuque é a maneira como ele expressa os seus sentimentos, a maneira como ele se sente perante Deus. E ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele tinha acabado de ouvir todos aqueles ais contra o povo perverso, contra os babilónios ou caldeus, que o Senhor tinha acabado de anunciar. E então ele diz aqui no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ora, de facto, o profeta Abacuque sentia-se alarmado perante as declarações de Deus. Sabemos que as nossas experiências passadas, aquilo que passamos muitas vezes na vida, são o melhor indicador de como nós nos devemos comportar no futuro. E Abacuque, de facto, confiou na verdade espiritual de que a fidelidade de Deus no passado garantia que se podia confiar nele no presente e no futuro. O profeta estava maravilhado com o trabalho de Deus e com aquilo que Deus ia realizando através da história. Tenho ouvido, diz Abacuque, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações.
O facto de se ter colocado perante o Senhor, na torre de vigia, como diz lá no capítulo 2, versículo 1, e ouvido o relato das ações passadas e recentes de Deus, inundou a compreensão de Abacuque e o encheu de temor ao compreender todas as coisas que Deus havia feito e a confiar naquelas que Deus ainda iria fazer. Abacuque, sem dúvida, também desejava ver um ato de Deus, porque Abacuque cria que ele estava tão ativo como nos dias de Moisés. Tal como tinha libertado o seu povo da escravidão do Egito, sem dúvida que Deus também podia libertá-los da opressão na altura própria. Ora, o Senhor tem um propósito para cada tempo e para cada geração. E Abacuque confiava nisso. Ora, o pedido, vemos aqui também Abacuque a pedir a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva é tornar alguma coisa viva. Abacuque orou para que Deus avivasse a sua obra no decorrer dos anos, portanto, através da história, através dos tempos, para que a obra do Senhor fosse conhecida, mas também nós vamos ver que Abacuque vai orar para que Deus mostrasse misericórdia, mesmo julgando. Ora, tanto a palavra ira como a palavra misericórdia são cheias de significado. E Abacuque diz: na tua ira lembra-te da misericórdia. E esta era uma oração intercessória que Abacuque estava a fazer. Ora, como vimos, a palavra ira é muito profunda, mas a palavra misericórdia também é extremamente significativa. A palavra ira vem de uma raiz que significa abanar ou sacudir. E, sem dúvida, a ira de Deus sacode o mundo dos seus alicerces e sacode muitas vezes o seu povo quando ele se desvia dos bons caminhos, quando o seu povo se desvia dos caminhos de Deus. Deus vem, através da sua ira, sacudir o seu povo para que eles possam voltar para os caminhos eternos, que são os caminhos de Deus. Ora, tremer no seu esplendor. Abacuque continua então falando destas características de Deus e porque é que ele temia ou tinha temor perante a grandeza de Deus. Vamos ler agora do versículo 3 ao versículo 6. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus são eternos, reconheceu Abacuque. Ora, este hino que nós encontramos aqui no capítulo 3, dos versículos 3 aos versículos 15, é aquilo que os estudiosos falam e chamam de teofania, ou seja, a manifestação visível de Deus. Esta passagem do versículo 3 ao versículo 15 é uma passagem que descreve uma representação visível da presença de Deus e da sua manifestação, e Abacuque vai empregar aqui as mais elevadas palavras humanas para descrever a teofania de Deus. A referência a Temã e ao monte Parã são lugares do Velho Testamento e, portanto, são lugares do Velho Testamento associados a Edom e lembram o tempo em que o povo de Israel vagueou no deserto. Deus já tinha guiado o seu povo uma vez e ele iria fazê-lo outra vez no futuro. Não havia dúvida para Abacuque. Um encontro com Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, deixa sempre uma marca indelével do seu esplendor e da sua grandeza na vida daqueles que confiam nele. Tais encontros são a base do nosso louvor, da nossa adoração, de um Deus que é maior do que toda a adoração que nós lhe possamos prestar. E isto foi o que aconteceu com Abacuque, quando ele se dispôs a ficar em silêncio e a ouvir a revelação de Deus. Quando ele se colocou na sua torre de vigia e deixou que Deus falasse à sua vida, ao seu coração e à sua mente. Sem dúvida que as nossas mentes são finitas e nós não conseguimos abarcar toda a grandeza de Deus. Eu fico maravilhada perante este hino
porque ele expressa palavras magníficas que de facto revelam o caráter de Deus, a essência de Deus, aquilo que Deus é, mas nem todos nós conseguimos expressar desta maneira magnífica como Abacuque expressou quem Deus era. Por isso é maravilhoso podermos estudar este hino de Abacuque, mostrando assim a grandeza e a glória de Deus, porque as nossas palavras nunca serão suficientes para descrever todo o esplendor do nosso Deus. No versículo 4 diz-nos: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Ora, neste versículo podemos ver a magnificência de Deus. Abacuque comparou à luz. A característica da luz é mostrar-se, é brilhar, é iluminar, e a glória de Deus deve ser conhecida. E está à espera de que os que a veem com devoção a tomem para si. E esta revelação do caráter admirável de Deus vem da sua mão. E, de facto, Deus é luz. E esta é uma das suas características. Deus é luz. E Ele brilha, e Ele ilumina, e Ele mostra-nos realmente a verdade. Porque Ele é verdadeiramente a luz, como diz aqui no versículo 4. O versículo 5 diz-nos: adiante dele vai a peste e a pestilência. E a pestilência segue os seus passos. Do mesmo modo, as forças destruidoras da natureza cumprem a vontade do Deus soberano. Tal como os escravos de um imperador em viagem, uns vão à sua frente e outros seguem-no. Assim, estão prontos a fazer a sua vontade, tanto os que vão à frente como aqueles que vão atrás. Vemos aqui as dimensões grandes, as dimensões ameaçadoras do julgamento do Senhor. E diz o versículo 6, Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Então Abacuque descreveu aqui um Deus que se movimenta e avança. Enquanto os seus caminhos são eternos, também participa do presente, liderando toda a vitória. Reagindo às queixas anteriores de que o mal andava livre pelo mundo e que Deus não estava a ver nem a fazer nada, agora vemos que o profeta louvava um Deus ativo que executava o seu plano glorioso. Temor e tremor são as reações apropriadas perante a majestade de Deus. Ele revela aqui a sua grandeza pelo poder que tem de sacudir a terra. Ora, esta é uma característica marcante de Deus, e esta deve ser também uma característica marcante tanto do povo de Deus como da presença do próprio Deus. O seu povo, o povo de Deus, é composto por aqueles cujas vidas já foram sacudidas pela sua presença e a sua chegada, ou seja, a chegada de Deus às suas vidas, transformou-as completamente e endireitou completamente os seus trilhos errados das suas vidas. Então, diz-nos a palavra de Deus que os caminhos de Deus são eternos. No versículo 6, diz exatamente isso. Os caminhos de Deus são eternos. E nós devemos viver nesta perspectiva, na perspectiva da eternidade, porque Deus colocou em nós esta característica sua. Quando nos criou à sua imagem e semelhança, Ele fez de nós criaturas eternas. Ora, a partir e continuando no capítulo 3, nós podemos, com Deus, celebrar a sua vitória. Podemos ver que o Senhor que se aproxima, Ele é o guerreiro invencível, divino, e Ele aproxima-se e vai avançando como se fosse uma enorme tempestade. E vamos ler a partir do versículo 11 até ao versículo 13, e diz assim: O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes cobres de todo o fundamento. Ora, de facto, aqui o versículo 11 mostra-nos uma referência que nos faz lembrar a passagem que encontramos em Josué 2.
quando o Senhor, no meio de uma batalha em que os israelitas precisavam de mais tempo para vencer os seus inimigos, o Senhor diz que o sol e a lua pararam no seu percurso. E é como se os astros celestiais tivessem feito uma pausa aqui para olhar admirados para aquilo que o Senhor estava a fazer através de e com o seu povo. Embora Deus tivesse criado um universo bem ordenado, e todos hoje sabemos que realmente a Lua não para nem o Sol, porque eles não podem parar, eles estão no seu lugar. No entanto, embora Deus tivesse criado um universo bem ordenado, ele não está preso às limitações da sua criação e ele pode ajustá-las conforme a sua vontade. Ora, o que Deus fez no passado dá-nos uma ideia do que Ele está a realizar agora e daquilo que Ele ainda pode realizar no futuro. E esta era também a perspectiva e a confiança do profeta Abacuque. Ele diz: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. A ira de Deus é muitas vezes mal compreendida, nós sabemos. Quando a entendemos somente segundo aquilo que nós podemos ver, então a presença do mal e do sofrimento pode suscitar perguntas nos nossos corações e nas nossas mentes. Quando não vem um castigo imediato sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que são ímpios, pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, então aqueles que são mais fracos na fé podem muitas vezes perguntar-se porque é que Deus afinal não castiga ou porque é que Ele tarda em castigar o pecado. Mas a seu tempo nós sabemos que o pecado será castigado e os ímpios também serão julgados. Isto é aquilo que nós aprendemos também aqui em Abacuque. O versículo 13 mostra-nos que tudo aquilo que Deus faz é para salvamento do seu povo. Diz-nos: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Ora, o avanço de Deus tem como objetivo a libertação do seu povo. Deus tinha libertado o povo de Israel da escravidão do Egito e do jugo de Faraó, muitos anos atrás, no passado, no tempo de Moisés, e ele agora também, certamente, os libertaria de novo do exílio. Por fim, para a completa libertação do seu povo, Deus iria enviar o Senhor Jesus Cristo ao mundo para trazer salvação eterna e para sempre. Ora, sabemos que um dia o Senhor vai libertar o seu povo todo, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus pela fé, todos aqueles que são fiéis verdadeiramente ao Senhor, todos aqueles que lhe pertencem. Então a nossa confiança é que um dia o Senhor vai libertar o seu povo e vai completar definitivamente a sua obra salvadora. O Senhor já venceu o pecado e a morte. Quando o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, um dia também nós seremos completa e definitivamente livres de toda a dor e de todo o sofrimento, tal como nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 21, e a partir do versículo 2. Este é um capítulo que fala da Nova Jerusalém e daquilo que vai acontecer no futuro, que nós ainda não experimentamos, mas o qual aguardamos com expectativa e com fé. E diz assim em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 22 e até ao versículo 27. Nela, e aqui refere-se à Nova Jerusalém, à nossa pátria celestial, aquela que o Senhor Jesus foi preparar para aqueles que são seus. E diz assim: nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem sol nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela só entrarão aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E estes são aqueles que pertencem ao povo de Deus. Tu sais para salvamento do teu povo, não só nos dias de Abacuque, mas ainda hoje os desígnios de Deus
são para salvamento do seu povo. E precisamos de confiar nisto e aceitar a obra que Deus fez, enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso é tão necessário que nós aceitemos o Senhor Jesus pela fé nele. Então, vamos ver qual é, por fim, o sentimento de Abacuque. E como já falámos, este profeta expressava facilmente e de uma maneira clara os seus sentimentos. E ele vai continuar a fazê-lo aqui, quase no final deste bonito hino. E vamos ler Alegrar-se na fé. E vamos ler a partir do versículo 16 e até ao versículo 19, até ao final do capítulo. E diz assim: Ouviu, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ora, a manifestação de Deus, ou a teofania de Deus, neste capítulo, portanto, como falámos, desde o versículo 3 até ao versículo 15, ora, a teofania de Deus era essencialmente a resposta à oração de Abacuque. Aquilo que o profeta tinha ouvido acerca de Deus realizou-se verdadeiramente, tanto no crer, tanto naquilo que ele queria, que ele acreditava, como na sua experiência. E o profeta tremeu quando recebeu a revelação de Deus. E como dissemos, podemos ver aqui neste versículo 16, a maneira como Abacuque expressa aquilo que aconteceu, ou seja, Abacuque vai descrever em termos físicos os profundos efeitos que a visão ou a revelação de Deus exerceram na sua vida, ou exerceram sobre ele. Ele diz que o seu íntimo se comoveu, entrou a podridão nos seus ossos e os joelhos se vacilaram. E ele chegou à conclusão: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Como sempre, o tempo é sempre o fator. Por isso nós devemos esperar. Nem sempre sabemos por que razões Deus age nos tempos da sua escolha. Para nós, muitas vezes, o castigo dos ímpios podia ser já. Resolvíamos o assunto imediatamente. Mas o Senhor vai afirmar aqui ao seu profeta que, a seu tempo, os babilônios seriam julgados pela sua iniquidade e mandou que Abacuque confiasse nos tempos de Deus. Ora, desta maneira, e aquilo que podemos aprender é que também nós, tal como Abacuque, devemos esperar e confiar nos tempos de Deus. Deus tem os seus tempos e os seus propósitos para todas as coisas. E não esqueçamos nunca que Ele é o Senhor da história. Ora, Deus não ia só dar um futuro ao povo de Judá, mas ia também cuidar do seu mensageiro, de Abacuque. Ora, a fé deve passar do coletivo ao pessoal. Nós sabemos que Deus vai agir na vida do seu povo, mas também precisamos de confiar que Ele vai agir na nossa vida pessoalmente, muitas vezes e sempre usando a nossa vida para a bênção de outros, como aconteceu com Abacuque. Então, o Deus do meu povo é também o meu Deus. Ele era o Deus de Abacuque e Ele é também o meu Deus. E esta deve ser a minha convicção. E outra das coisas que aprendemos aqui, a partir do versículo 17, é que devemos confiar, devemos ter fé, independentemente das circunstâncias pelas quais estejamos a passar. Fé em Deus e não nas circunstâncias. O versículo 18 diz: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. No meio das circunstâncias adversas, as queixas de Abacuque agora transformam-se numa adoração jubilosa. Por causa da paz que ele descobrira pela fé e confiança no Senhor,
Este profeta experimentou uma verdadeira alegria. Abacuque experimentou paz e alegria no Deus da sua salvação. Ora, sabemos que a vida tem muitos obstáculos que nos podem muitas vezes fazer tropeçar na nossa jornada de fé. No nosso crescimento espiritual, Deus equilibra e fortalece os nossos passos. Quando o temos como Senhor, Ele também é a nossa força e a nossa alegria, como dizia Neemias. Ora, embora o percurso do profeta tenha por vezes sido vacilante, o profeta que fazia as suas queixas, levantava as suas questões, apesar de tudo, Deus foi fiel para com Abacuque. E no fim da jornada, ao olharmos para trás, nós ficaremos surpreendidos e admirados com Deus, que nos protegeu e nos trouxe a salvo para a nossa herança eterna. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que usa a história e os tempos para nos dar uma vida abundante e feliz com Ele para sempre. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Proclamava o profeta Abacuque com alegria. Ora, aprendemos então com Abacuque algumas lições muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, que nós devemos responder à presença de Deus e agir com temor e reverência. Encontramos segurança no controle seguro e completo que Ele exerce sobre tudo aquilo que existe. Aprendemos ainda com o profeta que nos podemos alegrar, não importa as circunstâncias, sabendo que podemos confiar em Deus. Em Neemias 8:10, nós lemos: a alegria do Senhor é a vossa força, dizia Neemias ao povo, em situações de extrema dificuldade. Aqui também no versículo 18 do capítulo 3 que estudamos, lemos o sentimento e a atitude do profeta que nos desafia a alegria em qualquer circunstância da vida. Ele diz: mesmo assim, todavia, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Cerca de 7 séculos mais tarde, ainda sobre este tema da alegria, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isto é de facto aquilo que advém da nossa fé e da nossa confiança num Deus, que é o Senhor da história e que é presente em todas as circunstâncias da nossa vida e que vai usar as circunstâncias adversas para que nós possamos crescer rumo a um conhecimento mais elevado daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer na vida do seu povo e na nossa vida. Por isso, o desafio fica para cada um de nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Palavra do apóstolo Paulo quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. E este é o versículo que fica para decorar nesta semana, mas também para que seja guardado no nosso coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra e obrigada, ó Deus, por aquilo que Tens feito na nossa vida e porque, apesar das circunstâncias difíceis pelas quais Abacuque passou, o povo de Deus passou e nós temos passado também nestes últimos tempos, ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu estás no controle de todas as coisas e vais usar estas situações adversas para cumprir os Teus propósitos na vida do Teu povo, na vida daqueles que são Teus. Ó Deus, abençoa a vida da Tua Igreja e abençoa as nossas vidas individualmente. Que realmente nós possamos sentir a Tua paz e a Tua alegria, porque ela é de facto a nossa força, ó Deus. A Tua alegria é a nossa força, ó Deus. Abençoa-nos, abençoa o Teu povo e fica com cada um de nós. Oramos no nome santo e precioso do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.